Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos juntos para estudar um pouco da palavra de Deus. Eu estimulo os irmãos fortemente que os irmãos leiam Primeira Reis, que nós temos estudado esses dias, que os irmãos gastem tempo no seu dia lendo a palavra de Deus e orando também por nossa vida espiritual, pela igreja de Cristo Jesus, pelo Brasil, pelos nossos governantes, pelo nosso crescimento espiritual, para que logo possamos estar juntos. Hoje nós vamos estudar um texto que não está na nossa revista, mas eu achei tão próprio esse texto, que é um pequeno texto de 1 Reis 19, que já estudamos semana passada, 1 Reis 19 quase todo, mas não passamos tempo estudando os últimos versos, que são os 19 a 21, que dizem assim: Partiu, pois, Elias dali. Lembra que quando Deus falou com Elias, ele disse: Olha, vai, eu vou ungir o rei da Síria, o rei de Israel e aquele que vai te substituir, o profeta que vai te substituir. Elias sai dali e o texto bíblico diz, 19: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e o imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Eu desejo que esse texto fale ao seu coração nessa manhã, como falou ao meu. Dia 26 agora foi o dia do missionário batista. E estudando esse texto eu fiquei pensando no homem a quem Deus chama. Deus, nesse momento, estava chamando Eliseu para ser profeta. Eliseu significa Deus é salvação. Eliseu foi profeta no Reino do Norte, e esse especificamente era o tempo de Acabe, aquele rei de quem a Bíblia diz que não houve pior do que ele, antes ou depois, em fazer aquilo que desagradava ao Senhor. Os estudiosos dizem que Eliseu foi o homem que na Bíblia mais fez milagres, só não mais que Jesus Cristo. Então, um homem de Deus, não resta dúvida nenhuma, um homem de Deus. E nós vamos ver nas nossas próximas lições algo um pouco mais sobre a história de Eliseu. Mas chama atenção, irmãos, o homem a quem Deus chama aqui Eliseu, o que a Bíblia diz de Eliseu no início? A Bíblia diz que Eliseu era filho de Safate e estava lavrando. Estava lavrando, um lavrador. Um lavrador? Um lavrador. Como assim? Deus chamou um lavrador para ser o seu profeta? E isso significa que ser um homem de Deus não depende do quanto você é culto, do quanto você é bom, do quanto você estudou. Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes. São importantes, é importante estudar, é importante buscar o conhecimento vindo de Deus para fazermos a sua obra, mas não é isso que faz de você um homem de Deus. Não é isso. O texto bíblico diz que Eliseu, quando foi chamado por Elias, ele imediatamente deixou o seu trabalho. Imediatamente e seguiu Elias. Que coisa maravilhosa, um homem que está disponível para ouvir e seguir a vontade do seu Deus. Isso faz um grande homem de Deus. Isso faz um missionário. Ouvir e seguir a vontade de Deus. O texto bíblico diz mais sobre Eliseu. O texto bíblico diz que Eliseu diz a Elias: Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, dá adeus a eles. Dá adeus a ele. A Bíblia diz que
nós devemos seguir a Cristo. Ele é o que há de mais precioso em nossa vida, mais precioso até do que nossa família, irmãos, a qual nós devemos amar e cuidar e orar. Mas Deus é o nosso maior bem, o que mais precioso temos em nossa vida. O texto bíblico diz então que Eliseu voltou, pegou todo o seu instrumento de trabalho, pegou os bois, pegou as juntas de boi, os aparelhos de boi, queimou e cozinhou a carne dos bois e deu ao povo. Um homem de Deus precisa amar o povo, precisa amar o pecador perdido, precisa amar aqueles por quem Jesus morreu na cruz do Calvário. E o texto bíblico nos traz lições preciosas que eu quero pontuar rapidamente com os irmãos essas lições. A primeira é: para ser usado por Deus, não faz a diferença o quanto você sabe, o quanto você estudou, o quanto você é intelectual. Faz a diferença o quanto você está disposto a fazer a vontade de Deus. A história da igreja nos conta a história de um grande homem de Deus chamado John Bunyan. E John Bunyan, em 1628, viveu de 1628 até 1688, era um simples funileiro. Um funileiro, só isso. E ele começou a pregar sobre Jesus, sobre Deus. E por isso foi preso, passou 12 anos na prisão. John Bunyan tinha uma filha cega e ele sofria por ver sua filha e sua família passar necessidade. Mas quando os homens diziam para ele: olha, se você não falar de Jesus, nós vamos te soltar, ele respondia: se eu sair hoje da prisão, pregarei amanhã com o auxílio de Deus. John Bunyan, irmãos, o funileiro, escreveu um livro conhecidíssimo de todos nós, O Peregrino, o livro mais lido no mundo depois da Bíblia. Foi escrito por um funileiro, um homem dependente, um homem nas mãos do Senhor. Para ser usado por Deus, em segundo lugar, é preciso estar disponível à sua vontade. É preciso querer agradá-lo, querer servir esse Deus, sentir a alegria de ser útil, seja onde for, seja como for, útil a Deus, seja num pequeno vilarejo, seja numa pequena igreja, ser útil a Deus. Eu tenho uma querida amiga que é missionária na Espanha e ela um dia disse para mim assim, no Zap: Deus é tão interessante, Ele me chamou agora, com a idade que eu tenho, para missões. Ela foi chamada, eu salvo o melhor juízo, com quase 70 anos, e ela tem amado a obra do Mestre, ela tem feito com tanta alegria, ela inspira a minha vida, de ver o quanto ela ama estar ali, o quanto ela é grata por estar ali. Irmãos, ser um homem de Deus, ser chamado por Deus, ser útil para a obra de Deus, é preciso amar essa obra. Para ser usado por Deus, é preciso amar o pecador perdido. A história também nos conta dos morávios e da grande revolução espiritual que os morávios fizeram. E a história conta que esses morávios, eles fizeram uma pirâmide de oração, algumas pessoas orando todo o tempo, uma orava uma hora e a outra, então todo o tempo tinha alguém orando, e eles amavam missões, aquele grupo de morávios que eram refugiados da Tchecoslováquia. E a história também conta que aqueles morávios tiveram 2 jovens que souberam de uma ilha, onde o dono daquela ilha era um ateu. Então, ele tinha mais ou menos 2.000 escravos, e eles sentiram toda a tristeza de imaginar que aqueles escravos morreriam sem ouvir falar de Jesus. Então, eles se pediram permissão para ir àquela ilha, e aquele homem disse: de jeito nenhum, ninguém vem aqui na minha ilha para pregar Deus. E eles disseram: e se nós formos como seus escravos? Ele disse: se vocês vierem como meus escravos, tudo bem, mas eu não vou pagar nem
a vinda de vocês para cá, a passagem de vocês para cá. E aqueles jovens foram para aquela ilha e na despedida todos choravam porque sabiam que nunca mais os veriam. Por amor ao pecador perdido. Irmãos, nós temos familiares queridos que têm caminhado a passos largos para a perdição e nós não nos importamos, não oramos por eles, não falamos de Jesus para eles. É o nosso desafio, é a vontade de Deus que tenhamos amor por aqueles que têm caminhado sem Jesus, porque Jesus morreu por eles, como morreu por mim e por você. É interessante que os moráveis tiveram grande influência na vida de John Wesley, que foi um grande homem de Deus, um grande homem de Deus. Então, irmãos, o meu desafio para os irmãos hoje é: ore por nossos missionários. Contribua com missões, com a obra missionária. Nossos missionários estão no campo, esperando as nossas ofertas. Seja disponível na mão do Mestre para fazer missões onde você está. Seja um missionário onde você está. Nós estamos em plena campanha de missões estaduais. Então, eu desafio o irmão a contribuir. Irmão, contribua com o que o Senhor colocar no seu coração. R$10, mais, menos, mas contribua. Receba de Deus o privilégio de fazer parte dessa obra tão preciosa, que é a obra de levar a salvação ao pecador perdido. Se você não puder depositar na conta, ligue para a nossa tesoureira ou para um dos líderes da igreja e nós vamos buscar na sua casa, mas contribua com missões. Deus abençoe sua vida, ore por nossos missionários, ore por nossa igreja, ore por missões. Tchau. Saudade dos irmãos.